Manhã Diversa tá de volta e tá na hora da nossa resenha esportiva, por isso que eu tô aqui muito bem acompanhada do meu parceiro Gabriel Luterbach. De cara, Gabriel, bom dia pra você. Vamos começar falando então de River e Fluminense? Bom dia, Bárbara, bom dia pessoal de casa. Vamos falar sobre River e Fluminense, porque com recorde de público, o River venceu o Fluminense por 2-0 e agora está mais próximo de garantir a classificação para a próxima fase. Bárbara, enquanto a gente não tem um VT, vamos falando um pouquinho sobre o jogo e aí depois a produção avisa pra gente quando estiver posicionado. Como eu falei, um recorde de público, mais de 86 mil pessoas. É gente pra caramba. É muita gente, além dos argentinos, torcedores do River Plate, também tinham 4 mil tricolores no estádio para poder conferir a partida. Agora sim tem as imagens, vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Beltrán abriu o placar para os donos da casa depois de receber passe de Pablo Solari no segundo tempo. E o segundo gol veio nos acréscimos depois de Barco sofrer pênalti. O mesmo bateu e converteu. River Plate 2, Fluminense 0. Então a gente viu, Bárbara, gol do Beltrán e gol do Barcos também. O gol do Beltrán foi na segunda etapa. O primeiro tempo, então, foi um pouco mais equilibrado. O River Plate era dono da partida, o Fluminense se defendendo. Mais uma bela atuação, já choveu no molhado, falar sobre o Fábio, que garantiu que não fosse uma derrota superior. Então, no primeiro tempo ali, ele foi muito bem. No segundo tempo também foi bem, apesar dos gols do River Plate. River Plate, então, fez o primeiro gol ali com o Beltrán. E no finalzinho da partida, já nos acréscimos, o Barcos fez o segundo de pênalti, como a gente viu ali. Chama atenção a queda de rendimento do Fluminense. A gente vinha falando de um Fluminense que estava muito bem na competição, fez 9 pontos em 3 jogos, ou seja, tinha ganhado todos, vem de 2 derrotas. Agora uma classificação que estava praticamente definida, não está tão definida assim, a gente vai mostrar agora na arte o outro jogo do grupo, eu vou explicar o porquê. O jogo do Sporting Cristal contra The Strongest contra Sporting Cristal, teve vitória do Sporting Cristal com -1, e aí deixou a situação do grupo um pouco mais dramática. Vamos para a classificação. Um pouco mais dramática por quê? O Fluminense é o líder com 9 pontos, o segundo colocado é o The Strongest, é o River Plate com 7. O Sporting Cristal também chegou a 7 pontos. E o River Plate agora, e o The Strongest agora é o último colocado. Ou seja, deu uma misturada aí, né? Exatamente. Aí a situação é a seguinte, agora fica um pouco mais fácil para o pessoal entender. O Fluminense é o líder, River Plate segundo, Sporting Cristal o terceiro, The Strongest o quarto. O próximo jogo é Fluminense contra Sporting Cristal dentro do Maracanã. Então o Fluminense, se perder, tá fora. O empate é do Fluminense. O outro jogo é River Plate contra The Strongest. 7-6 ali. Quem vai avançar, quem ganhar, avança. É o que a gente chama de confronto direto, né? Os dois ali confrontos realmente diretos, os dois, né? É como se fosse um mata-mata na fase de grupos e é isso que vai ser definido na próxima rodada. Deu aquela embolada na classificação, né? Então assim, haja coração. Exatamente. Sabe quem tá garantido, Bárbara? É o Palmeiras. Palmeiras saiu do primeiro tempo perdendo por 2-0, mas virou de forma heróica. Vamos conferir. Francisco fez o primeiro e o segundo dos visitantes, aproveitando o primeiro tempo fraco do Alviverde. Mas no segundo tempo eles acordaram. Gustavo Gomes descontou. Piquerez deixou tudo igual. E Arthur desempatou. Endrick garantiu a vitória. Palmeiras 4, Barcelona 2. E Gabriel, Palmeiras tomou um susto no primeiro tempo, mas Palmeiras sendo Palmeiras, pegou o susto e fez o quê? Uma goleada e ainda virou. Exatamente, o Palmeiras que não está acostumado a tomar esse susto, né? Vamos convenhar. Mostra ainda mais essa capacidade do time de reverter placares mesmo quando está em desvantagem. E aí então o Palmeiras ele começa perdendo por 2-0 no primeiro tempo, e aí no segundo tempo ele faz 4 gols, que chamam atenção.
E aí eu fico imaginando também como deve ter sido o papo do Abel Ferreira com eu os também. jogadores, né? A gente já sabe como que é o perfil dele ali, né, na beiradinha do campo. E por várias vezes já foi, inclusive, né, já levou cartão. Exatamente. E foi expulso, né, do jogo. Então imagina como é que não foi esse vestiário. Exatamente. Mas no segundo tempo, como a gente falou, o Palmeiras amassou, já começou fazendo um golzinho logo no início do segundo tempo, que deu mais confiança para os jogadores. E aí depois foi uma sequência de 3 gols, importante também para o Endrick, né? A joia do Palmeiras, que estava sendo tão criticada, fazer um golzinho aí para poder tirar essa seca aí de gols, de falta de gols do atacante do Palmeiras. Eu falei que o Palmeiras está classificado por conta do resultado do outro jogo do grupo. A gente vai confirmar agora e depois já vamos ver a classificação também do Palmeiras. Palmeiras, que está em segundo lugar, tem um resultado aqui do grupo também, gente. Vamos confirmar aqui? Vamos ver se o pessoal coloca aqui pra gente. De qualquer forma, Gabriel, a gente vê o Palmeiras conseguindo concretizar a superioridade técnica, tanto no aspecto individual quanto no aspecto coletivo, né? Exatamente. Então, por isso o susto. Quando a gente bate o olho 2-0, o que está acontecendo? Mas ele pegou e virou. Exatamente. Então, a classificação aqui do grupo do Palmeiras, o Palmeiras é o segundo colocado, o primeiro Bolívar com 12 pontos. E aí, está classificado porque só falta uma rodada, o Barcelona e o Cerro só poderiam chegar a 6 pontos e os dois times já estão com 12. Então, o Palmeiras aí classificado junto com o Bolívar. O Palmeiras era muito superior, né? Já era esperada essa vitória contra o Barcelona, até porque no jogo de ida, foi 3-0 fora de casa. Então, dentro de casa, eles tinham que fazer o papel dele. O Palmeiras está classificado, não tá? Aí, ó, é o que a gente esperava, né? Sabe quem ficou ruim? Ixi. Pro Corinthians. O Corinthians perdeu por 3-0 e está eliminado da Libertadores. Os 2 primeiros gols foram bem parecidos. Royo recebeu do Sornosa no espaço direito do ataque do Independiente Del Valle e chutou bonito no ângulo para fazer o primeiro. O segundo gol foi no mesmo espaço do campo, mas ele dominou e sem a marcação apertar chutou no canto. Ainda deu tempo da lei do ex. De garçom a artilheiro, Sornosa fez o terceiro. Independiente Del Valle 3, Corinthians 0. E a gente vem conversando muito aqui na nossa resenha sobre calendário cheio, né, do futebol brasileiro, mas no caso aí do Corinthians com essa eliminação, o foco agora está na Sul-Americana. Exatamente, o Corinthians pode garantir uma vaga na Sul-Americana, seria um prêmio de consolação, já que estão eliminados da Libertadores, ainda faltando um jogo, mas o Corinthians não consegue avançar, o prêmio de consolação seria Sul-Americana. E para o Corinthians, vamos convenhar que está de bom tamanho pelo campeonato que eles fizeram, um campeonato muito fraco, infelizmente pela tradição do Corinthians. Chegou longe até demais, né, pelo que estava apresentando. E o que chama a atenção também, vamos valorizar que o Independiente Del Valle, que chegou até a final do ano passado da Sul-Americana, foi campeão contra o São Paulo, ganhou do Flamengo na Recopa. Então é um time do Equador a se valorizar, né? A se valorizar pelos campeonatos que eles vêm fazendo. E ontem eles eliminaram o Corinthians, né? Sim, aqui é claro que a gente acaba tendo uma tendência a focar nos times brasileiros e obviamente aqui a gente está vendo as falhas do Corinthians, mas você fez muito bem, Gabriel, da gente conseguir valorizar os pontos positivos de quem ganhou o jogo e garantiu a classificação. Exatamente. E a lei do ex atacou mais uma vez, né? Porque o Sornosa é ex-jogador do Corinthians, fez o gol aí e deu uma assistência para poder eliminar o Corinthians. Vamos mostrar o outro jogo desse grupo, porque também já rolou. Depois a gente vai mostrar a classificação desse grupo também, para mostrar aí que o Corinthians está sem chance, o Independente Del Valle. Por outro lado, praticamente garantiu uma vaga na próxima fase. Vamos começar com a arte do outro grupo, do jogo do outro grupo. Do grupo E. Do grupo E, da Libertadores. E, como eu falei, né, essa situação do Corinthians fica um pouco complicada. Não é uma situação fácil, a gente sabe, ainda mais com o torcedor. Fica delicado, né? Exatamente. Então tá ali, o outro jogo do grupo foi Argentinos Júnior 2-1 contra o Liverpool. O Argentinos Júnior é o líder do grupo. Vamos colocar a classificação. O segundo colocado é o Independente Del Valle. E aí, como eu falei, vai brigar por uma última vaga ali na Sul-Americana, ou o Corinthians ou o Liverpool. Então tá ali, Argentinos Júnior o primeiro colocado, Independente Del Valle o segundo, os dois já classificados, o Corinthians e o Liverpool aí brigando
para poder classificar para a Sul-Americana, que é essa posição aí que o Corinthians atualmente está. É o terceiro colocado de cada grupo, consegue uma vaga aí na Libertadores. Pela pontuação, Gabriel, realidades bem diferentes, né? Olha bem só, diferentes. 4, 9, 11 pontos. Exatamente. Já vamos colocar aí a classificação do grupo G, que é o grupo dos Atléticos. Ficou fácil também, ficou bacana para os brasileiros, os dois Atléticos. O Atlético Paranaense é o líder, o segundo colocado é o Atlético Mineiro e o terceiro colocado o Libertad e o quarto o Alianza Lima. A situação é a seguinte, Atlético Paranaense garantido na próxima fase. O que está em disputa é o Atlético Mineiro contra o Libertad. O Atlético Mineiro, a notícia boa ali, é que ele depende de apenas um empate para poder conseguir. Se perder, ele tem 2 de saldo a mais do que o time do Libertad. Então ele poderia perder até por 2 gols de diferença, que ainda assim se classificaria. Mas vai ter que, então, o critério do desempate, né? Sabe qual que é o próximo jogo? Atlético contra o Libertad. Ai, meu Deus do céu. Jogaço. Praticamente também mais um mata-mata aí na fase de grupos da competição. A gente vai falar agora rapidamente sobre Sul-Americana, porque também tem vários brasileiros aí ou eliminado, ou com a classificação garantida, ou então praticamente garantida. Vamos começar falando sobre o Botafogo, que jogou na terça-feira. Fazer um geralzão aqui da Sul-Americana também, para poder também contemplar esses outros times. Começando pelo Botafogo, então, o Botafogo jogou na terça-feira contra o LDU e empatou por 0-0. A classificação do grupo do Botafogo, que é o grupo A da Sul-Americana, é a seguinte: Botafogo é o líder do grupo. Lembrando que na Sul-Americana, diferente da Libertadores, só avança o primeiro de cada grupo. Então, Botafogo é o líder e está disputando justamente a vaga ali contra a LDU. A notícia boa é que o último jogo do Botafogo é dentro de casa, no Engenhão. Então, com o apoio do torcedor, tem tudo para poder garantir a vaga na próxima fase. Sabe, azedou também para quem? Para quem? Para outro paulista, é o Santos. O Santos perdeu para o New Old Boys na terça-feira também e deu adeus aí à Sul-Americana. Ainda tem mais um jogo, mas já está eliminado da competição. O Santos aí que tá devendo futebol desde o início da temporada no Brasileiro, Sul-Americana não é diferente, foi reflexo disso. Os paulistas aí, quem tá feliz mesmo assim são os palmeirenses, né? Já tem tempo que eles são felizes. Já há um bom tempo. Exatamente. O América Mineiro, que a gente vai conferir agora, ganhou do Milionários, mas é o terceiro do grupo, também praticamente já deu adeus à competição, mesmo vencendo o Milionários. Então, o América Mineiro venceu aí o Milionários por 2-0. Mas um pouco tarde, né? Exatamente, a reação foi tardia. É o que a gente não espera que aconteça no Brasileiro, né? Também começou tarde, também começou mal, venceu a última rodada, mas vamos ver se eles se acham aí na competição, se conseguem se manter. E hoje tem mais bola rolando, hoje tem o São Paulo que está indo bem, sob o comando do Dorival Júnior, vai enfrentar o time, vamos conferir aqui, o time do Tolima. E na última rodada, o São Paulo é o primeiro colocado com 10 pontos. O Tigres venceu na rodada e chegou a 10 pontos. Se o São Paulo vencer o Tolima, está classificado. Se não vencer, aí vai enfrentar o Tigres para poder ver quem avança para a próxima fase. Aí fica dependendo de resultados, melhor garantir de uma vez, já né? garante, não dá bobeira. De uma vez, não dá a chance ao azar. Não. É o que o São Paulo pode fazer hoje à noite, às 7 horas da noite, no estádio do Morumbi.